Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje aconteceu, tivemos uma notícia triste, né? Aí a Maradona partiu, né? Partiu e eu coloquei até uma homenagem para ele, um vídeo dele recebendo o Anatoly Karpov no programa dele em 2005. Eu vou deixar o link aqui para vocês, eu postei hoje na comunidade, no feed lá do YouTube. Então fica aí a homenagem do canal Xadrez Brasil, né, ao Maradona aí, que com certeza deixa um grande legado aí e muita saudade, né? E muita saudade com certeza. Tá bom, pessoal, vamos voltar aqui agora ao Skilling Open 2020 e a gente tem uma partida completamente insana aqui entre Wesley So e Teimour Radjabov. Vamos dar uma olhada nessa partida e depois eu vou tentar explicar algumas variantes, a gente tentar entender alguma coisa dessa partida maluca. Vamos lá. Wesley So abre aqui com o peão do rei E4. O Radjabov responde com E5, cavalo F3, cavalo C6, tudo normal. Bispo C4, aí a abertura italiana, bispo C5, a variante Giocopiano, C3, cavalo em F6, e aqui é uma maneira mais ativa de combater C3, atacando já o peão central, né? E aqui D3. Uma possibilidade bastante afiada é jogar D4 aqui, e aí depois de peão toma, bispo cheque, ganhando um tempo importantíssimo para continuar ameaçando. E aqui, se jogar cavalo C3, tem umas linhas bem malucas, aqui com cavalo por E4, gambitando o peão e ainda dando roque, deixando aqui o ganhar mais um peão, né? E depois de bispo por C3, aí D5, umas aberturas uma variante bem maluca, né? Agora o bispo tá atacado, o cavalo tá atacado, o mais jogado aqui é bispo voltando para F6 e aí torre E1, atacando os dois cavalos. É bem interessante essa variante e dá um bom jogo, chances aí para os dois lados. Aqui o Wesley So não quis partir para nada disso, simplesmente D3 aí, vamos proteger o peão e dar roque, né, afinal de contas. Aqui roque pelo Radjabov, não dá para brincar com essas coisas táticas contra o Radjabov, né, é um jogador muito perigoso. Aqui roque também pelo Wesley So, D6, H3, né, o Wesley So respeitando aqui o Radjabov, H3 impedindo o bispo G4, A6 aqui pelo Radjabov também respeitando o Wesley So. A4 segurando aqui o avanço com B5 e aqui H6 também impedindo o desenvolvimento das peças em G5. Torre E1, torre E8, aqui todo mundo desenvolvendo, cavalo BD2, muitas vezes esse cavalo vai para F1 e depois G3, bispo E6 propondo aí a troca dos bispos de casas claras, bispo por E6, torre por E6 e aqui é interessante torre por E6, né? Muita gente gosta de capturar com o peão e ficar com esse peão aqui, apesar de dobrado, segurando casas importantes na posição, dando apoio para D5, mas a experiência mostra realmente que torre por E6 é o lance que dá mais chances aí para as negras, causa menos fraquezas. Portanto, torre por E6, B4 atacando o bispo em A7 e agora a manobra típica do Wesley So, cavalo em F1, dama D7, dando espaço aqui para outra torre jogar. E agora dama em C2 aqui pelo Wesley So. Torre D8, B5 atacando o cavalo vem para E7 e agora D4 ganhando espaço no centro. Cavalo G6, aqui então o Radjabov também fez essa manobra interessante jogando o cavalo da ala da dama para a ala do rei. Cavalo G3, aqui a gente tem essa configuração bacana de cavalos, né? Ambos os cavalos aí querendo ir para as quintas horizontais. A por B5 e aqui bispo B6, né? O bispo estava atacado, não dava para as pretas capturarem o peão porque o bispo estava caindo lá em A7. Portanto, o bispo B6, Radjabov colocando aí o bispo em segurança e torre B1 protegendo o peão. A torre volta para E8. Essa torre não gosta de ficar esmagada, né? As torres gostam de espaço, né? Então aqui liberando espaço para dama, torre de E em E8. Bispo em E3, dama em E7 e aqui torre de B em D1, muito legal, muito simétrica aqui, né? Quase simétrica a posição, bem interessante aqui a disposição das peças. Cavalo D7, cavalo em F5, o cavalo do Kasparov, né? Chamado esse cavalo da quinta horizontal, atacando a dama em E6 e aqui bispo em C1, abrindo espaço aí para a torre, dama C4 e agora o Wesley So vai por uma ideia muito interessante aqui nessa posição. Ele parte para um ataque aqui muito valente, muito bonito. Bispo por H6, olha isso, sacrificando uma peça, né? Por isso o perigo do cavalo na quinta horizontal. Vira e mexe tem tema de sacrifício, né? Aqui seguiu com G por H6 e um lance muito bacana, dama D2. Esse lance, pessoal, ele é muito forte. Dama C1 também tem a mesma ideia de atacar aqui em H6,
tem uma diferença entre esses dois lances. Na verdade, dama C1 seria um pouco mais preciso aqui, e a diferença reside nessa continuação, né? Se as pretas jogam torre em A8, elas têm torre em A2 ganhando um tempo se a dama está em D2. E isso não acontece se a dama estiver em C1. Então lá na frente, as brancas ganham um tempo precioso. As análises mostram, tá? Então olha que curioso, né? Tem diferença dama D2 ou dama C1 com a ideia de atacar em H6? Tem, porque dama D2 pode perder um tempo depois de torre A8 ou torre A2, tá bom? Mas a partida seguiu com dama D2 e agora F6, dando fuga aí para o rei. D5, o Wesley So vai para essa ideia, tentando manter a dama fechada aqui, a dama não volta mais para proteger o rei. Cavalo de D em F8, levando mais uma peça para proteger o rei. Cavalo por H6, cheque, 2 peões já por uma peça. Rei em G7, cavalo F5, cheque, rei G8, cavalo H6, cheque, rei G7, cavalo F5, cheque, rei G8. E aqui, se o Wesley So fizer cavalo em H6, acabou, empate por 3 repetições. Wesley So 3 minutos e 40, Radjabov 5 minutos e 3, tem 15 segundos por acréscimo, 10 segundos de acréscimo por lance, mas o Wesley So prefere ir à luta aqui, não faz o cavalo H6 empate, vai com o cavalo H2 com ideia de cavalo G4, a partida continuou com o cavalo em F4, cavalo G4, cavalo em H7, tentando segurar aqui a casa de F6 e agora G3 expulsando o cavalo. O que o Wesley So não contava seria com a resposta do Radjabov a esse lance G3 e agora começa a complicar tudo. Cavalo G5 aqui, isso quando começa a complicar quando a galera tem 2, 3 minutos no relógio, né? Olha a complicação aqui dessa partida. Bom, cavalo G5 já ameaçando aqui, cavalo F3 ganhando a dama, né? Existe também uma pressão forte em H3. Aqui seguimos com o cavalo em H4, o cavalo agora segurando aqui a casa de F3, rei em F7 liberando para a torre poder jogar, e agora G por F4, o Radjabov sacrifica aí o cavalo, né? Na verdade ele, como é que tá de material aí? Ele devolveu, né? É isso, ele devolveu aqui material, porque o Wesley So já tinha sacrificado o bispo, né? Então aqui ele devolve material, a partida segue com cavalo por H3, cheque, rei H2, e agora cavalo por F4. O cavalo na quinta horizontal é muito forte, esse cavalo das negras é forte demais. A partida segue com cavalo em H6, cheque, rei E7, o rei conseguindo refúgio aí na ala da dama. Torre G1 tentando levar a torre para o ataque, rei D7, o rei, opa, eu vou sair fora dessa, né? Vai buscando refúgio aqui. A partida seguiu com torre A1 falando não vai ter refúgio não, eu vou te perseguir, né? Eu vou vir aqui na sétima, depois eu vou vir aqui na oitava se o rei fugir e vou dar checkmate. Então torre A1 tentando cercar o rei, dama por E4, aqui o Radjabov aproveita para capturar mais um peão e ficar fazendo pressão aí na posição. Temos cavalo de 4 em F5 pelo Wesley So e agora a torre G8, um lance inteligente aqui do Radjabov, tentando aliviar a pressão, segurar a entrada na sétima. E esse lance aqui ele é maravilhoso porque ele joga a torre na cara do cavalo aqui do Wesley So, né? Então, que lance maluco, né? Qual que é a ideia? A ideia é realmente se livrar do cavalo fortíssimo aqui da quinta horizontal e depois esse cavalo vai ter problemas aqui, o cavalo que vai estar em G8 vai ter problemas para voltar na posição. Se ele voltar para H6, está vindo torre H8, o cavalo fica cravado. Então a posição do Radjabov é muito boa, né? A exposição aqui, o rei do Wesley So, o ponto todo é esse, o rei do Wesley So está mais exposto do que o rei do Radjabov, né? As peças estão indo para cima do rei aí, as peças negras. A partida seguiu com cavalo por G8, aceitando aí a torre, e agora dama por F5, né? Eliminando esse cavalo da quinta horizontal. Torre G7, cheque, rei E8, né? Aqui seria desastroso, seria desastroso aqui rei C8 por conta de torre A8, cheque mate, né? Então torre aqui em E8 foi jogado, a partida seguiu com dama D1 pelo Wesley So, e agora dama em H3, cheque. Ai, 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 rei G1, por enquanto a torre está segurando a casa de G2, não dá para dar checkmate. Rei F8 pressionando aí a torre, pressionando o cavalo, torre aqui em G4 e depois de um lance de arremate aqui, o Wesley So abandona a partida. Se você quiser dar pause aí nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui do Wesley So, vale a pena. E eu espero do Radjabov, né? Eu espero que você tenha encontrado um bonito lance de arremate aqui, rei F7, faz um lance de rei e o Wesley So abandona, né? Abandona porque aqui está ameaçando o cavalo e vai, depois das trocas, eliminar o defensor de G2, né? Então aqui vai para ataque de checkmate, né? Não tem como evitar isso aí. Teria que jogar torre A4 aqui, né?
Aí depois de torre por G8, rei por G8, sacrificar a torre ainda aqui. Torre por F4 e por F4. E aí um final com bispo a menos e rei exposto e tudo mais, não daria aqui chance para o Wesley So, né? Então, uma vitória incrível do Teimour Radjabov, uma partida bem maluca, com sacrifício, a devolução de sacrifício, depois sacrifício de torre, né? Uma coisa bem maluca aí. Mas o segredo estava em atacar o rei, né? Ambos os jogadores buscando aí o checkmate, né? A gente tem algumas coisas interessantes aqui para falar sobre essa partida. Aqui quando o Wesley So faz o sacrifício e depois segue aqui com D5, com a ideia de fechar a dama, aqui ele também teria uma ideia muito interessante primeiro com G3, na tentativa de tirar aqui essa quinta horizontal do cavalo. Aqui ele pode ter calma, porque H6 não tem defesa, né? Aí depois de cavalo de D em F8, por exemplo, uma ideia seria jogar com cavalo de 3 em H4 e depois de cavalo por H4, G por H4, abrindo a coluna G, e as brancas teriam um ataque fortíssimo. Apesar da peça menos, seria muito forte o ataque das brancas, seria muito difícil jogar de negras esse tipo de posição, né? Então, talvez G3 aqui fosse uma ideia interessante também. Depois de D5, o que mais eu posso comentar? Aqui, depois de rei G8, cavalo H2 foi jogado, né? Cavalo H6 teria um empate, né? Outro momento importante da partida, empate por 3 repetições. Mas não dá pra se arrepender não. O Wesley So deveria ter feito isso. Nada disso, aqui é briga, né? Deveria ter feito o que foi feito, né? A verdade é o que é, né? Não o que poderia ter sido, né? Então, aqui... Mas é um lance que vale a pena comentar. Aqui tinha um empate. E aqui, G3 foi jogado pelo Wesley So, né? E acabou levando essa ideia de cavalo G5 atacando em F3. Aqui rei H1 impediria isso e agora sim estaria ameaçando G3. Seria uma outra ideia interessante rei H1 aqui. Depois de torre A8 a gente percebe a diferença da dama em D2. Se ela tivesse em C1 não ia perder esse tempo, né? Mesmo assim poderia seguir com G3, torre A2. Agora olha só que bom seria se a dama tivesse em C1, né? Aí aqui perde mais um tempo, dama C1. Por isso que aquela hora era melhor dama C1 e não dama D2. E aqui depois de bispo por F2, cavalo por F2, torre por F2, G por F4, aí recuperando a peça, dama em A2 ameaçando tudo, cavalo em H6, cheque, rei G7, cavalo G4 segurando a casa de H2, torre por F4, torre D2 atacando a dama, dama em A7, em torre F1, o Wesley So teria parado aí o ataque do Radjabov e a gente teria uma posição aí bastante equilibrada aí com chances para os dois lados, né? Então uma posição cheia de detalhes, né? É muito difícil você acertar nesse tipo de posição tudo, né? Mas aqui seguiu com G3 e aí levou esse cavalo G5, né? Aí cavalo H4, rei F7 aqui foi jogado, deixando o cavalo, uma ideia muito interessante do Radjabov. Aqui mais seguro teria sido cavalo de F por H3 primeiro com cheque. E depois de rei G2, aí sim rei F7, né? Aí não precisaria devolver o cavalo, né? Ficaria com uma peça a mais aqui. Então seria uma possibilidade também bastante forte para as negras, né? Mas aqui foi interessante também rei F7 devolvendo material e partindo para o ataque, né? Cavalo H3, cavalo para F4. Foi bem legal. E que mais? Tem mais alguma posição que vale a pena mencionar? Esse cavalo aqui de 4 em F5. Aqui talvez dama D1 direto, com ideia de dama G4 ou dama G4, né? H5 não, por conta do cavalo. Aí depois de cavalo por D5, por exemplo, torre A4, dama aqui em H7, torre G6, bloqueando aí a dama. Cavalo E7 atacando a torre, torre por F6, dama G7, dama em F3, torre F8 e algumas trocas, torre por F8, dama por F8, dama H3, cheque, rei E8 e cavalo de 4 em F5, a gente teria também uma partida bastante interessante, inclusive talvez um pouco melhor para as brancas aí por conta de dama H5, da perseguição aqui ao rei. O rei não pode vir para essa torre na coluna A, foi genial, né, do Wesley So. Uma partida bem maluca, uma partida bem interessante que acabou com um lance de rei F7, né? Sensacional, os dois buscaram chances, os dois foram para a briga. Sensacional essa partida, Radjabov com certeza mereceu aí. O Wesley So já estava ruim no tempo aqui também. Uma partida muito interessante, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!